Gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com a doutora Vivian Fontes. Prazer receber aqui, Vivian. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Thaís, um pouco mais de mulheres. Precisa, né? Direito das mulheres, direitos das mulheres. Com certeza. É muito importante. Na verdade, a gente quer voltar com todas as mulheres que fizeram parte daquela bancada maravilhosa. Maravilhosa. Excelente. Daquele programa nosso. Foi muito bom, né? Muito bom. E daquele programa saiu o Sinta Liga. Já nós estamos começando outro podcast, que será o Sinta Liga. Só mulheres da pesada, artilharia pesadíssima. Segure-se, né? Vamos começar a sentir um pouquinho do que vai ser o Sinta Liga. Ô, Vivi, obrigada por você receber o nosso convite assim tão prontamente, né? Imagina, pra mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Com o público de vocês também. E a gente poder ajudar, né? Poder esclarecer mais. A intenção é essa, realmente, a gente trazer todas as novidades para cá, trazer... na verdade, o La Personalité, o podcast, é uma extensão do programa. Que o programa, vocês sabem, a gente tem que... são 10 minutinhos, 15 minutinhos, 7 minutinhos, é muito reduzido, então tem não dá pra merece gente... um aprofundamento. Exatamente, tem muitos assuntos, muitas pessoas que merecem estar aqui pra gente poder conversar durante essa hora toda, e você é uma delas. Eu agradeço e parabenizo vocês mais uma vez pelo programa, por essa iniciativa do podcast, né, gente? E realmente mas o Sinta Liga, você vai estar junto com a gente todos os programas, com certeza. Esse spoiler Estamos formando outro programa. Esse spoiler a gente já pode dar. A gente já pode dar. A Vivian é âncora do Sinta Liga. Eu agradeço. Vai ser um prazer. Legal. E vai ser muito legal, né? Vai ser muito pra bom. gente trocar essa figurinha, né? Aqui Sempre a gente bom. fala de tudo, né? Aqui a gente pode falar de tudo. Tá. Então, nós vamos, assim... Mas o que a gente gosta é polêmica. Eu ia perguntar, com censura, sem censura? Nem tem treteiras aqui, né? Imagina. Só vocês duas librianas. Exatamente, né? que a gente vai provar até o fim que a gente tá certa. Mas contem comigo. Oi, gente, hoje nós vamos falar um pouco com a doutora Vivian Fontes sobre... a Vivian, ela é uma exímia advogada, né? E a gente vai falar um pouco da separação. Do que nós mulheres, que quando passa por uma separação, sofrem, quais são... Qual é esse dilema, né? Esse processo todo que é muito triste para a família, para filho, para a própria esposa, desgastante. Né? Especialmente para a mulher, né? Para a mulher é muito. Especialmente. Ô, Vivi, então conta um pouco pra gente, porque, assim, graças a Deus eu não passei por isso, não tive pai e mãe que passaram, nem eu mesmo. Então, pra mim, a gente escuta mais falar. Agora, a Thaís não. A Thaís vem de uma separação recente. Tá passando também por esse processo. E eu sei que você tem vários casos aí de mulheres que sofrem na separação, né? Sim. Então, o que eu tenho trabalhado ultimamente, né? Aquele dia no programa, acho que eu já mencionei isso. A minha área de atuação é o direito civil. E dentro do direito civil tem esse capítulo que é o direito de família, né? E aí o direito de família abrange aí várias coisas da vida civil, de qualquer ser humano, desde o nascimento até a morte, pós-morte, que tem um inventário, né? Todo mundo tem que fazer, enfim. Ou arrolamento. E dentro dessa história toda da vida civil de uma pessoa, nós temos um ato jurídico também, que é o casamento, né? Hoje em dia, inclusive, a gente sabe que existe outro ato jurídico de fato que a gente fala e não de direito, que é a união estável, por exemplo, né? Nós temos muitas pessoas que não casaram, muitos casais que não foram até um cartório casar, né? Eles vivem juntos, numa união estável, compartilham a vida, né? Com alguns critérios aí que a jurisprudência até colocou, que é uma vida pública, né? Notória, com a finalidade de constituir família, realmente de ser um casal. São algumas provas ali que a gente tem para provar que aquilo realmente era uma união estável. E aí tem reflexos também, essa união estável, reflexos jurídicos, né? Quem vive nesse regime, nesse tipo de união, né?
hoje em dia, né, subentende-se que o que rege essa união é o regime de comunhão parcial de bens, que é uma opção de quem se casa também nos cartórios, né? Tem várias opções de regime, separação total, enfim. Mas aquele que recai sobre a união estável, por exemplo, é a comunhão parcial de bens. O que significa dizer que da união para frente, tudo que foi construído é dos dois, tá? Né? Tem que ser partilhado. Isso é o momento da partilha. Mas o que eu estava dizendo aqui é que eu acabei... Quando eu estava recepcionando, na maioria mulheres, né, que estavam passando por esse processo, que hoje em dia também é outra novidade, que a pessoa pode se divorciar direto. Antigamente tinha separação, lembra? Ainda existe, né? Mas se fazia primeiro a separação, depois de um período lá de maturidade daquela sentença de separação, se convertia aquela separação em divórcio. Hoje em dia não, hoje em dia pode ir direto para uma ação de divórcio, um acordo, enfim, né? E aí é averbado também na matrícula, na certidão de casamento, fica lá, né, divorciado e tal, enfim, fica registrado isso. Então, eu comecei a recepcionar, na maioria mulheres, né, e aí eu via situações de abuso mesmo, né. E foi quando eu comecei a palestrar sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre a violência e tal. E uma das violências previstas na Lei Maria da Penha vem desse tipo de relacionamento abusivo, que vai refletir no momento do divórcio também. Esse abuso vai aparecer ali, né? Vai aparecer na vida, obviamente, que vai levar aquele casal até a separação. Né? Mas no momento do divórcio, isso também aparece. E aí a gente vê revelado aí uma violência emocional, uma violência psicológica e uma violência patrimonial também. Grita muito isso tudo ali naquele momento, né? Então, hoje, eu tô dedicando meu trabalho a realmente, primeiro, acolher essas mulheres, né? A gente tem que fazer esse trabalho não só jurídico, humano, né? Um atendimento humanizado também, né? De ver que ali é uma pessoa que entregou a história dela para alguém, né? Com certeza. Na verdade, compartilhou. Né? A vida do casal são os dois, mas... Mas várias entregam realmente. Sim, você entrega seus sonhos, você entrega o seu tempo. Tem gente que prefere se dedicar à família, se anula, não vai, né? Não, ou não termina, ou não começa uma faculdade, ou não termina uma faculdade, ou não sai para trabalhar, para se dedicar realmente à família, né? São vários os casos que a gente vê. E é uma escolha muito bonita. Quando a mulher se decide por isso, não, olha, eu tinha várias opções, porque todo mundo tem, né? Eu tinha várias opções na vida, mas eu encontrei essa pessoa, esse grande amor, eu vou compartilhar a vida com ele e tudo bem, eu abri mão disso tudo, né? Eu vou me realizar assim, dessa forma, eu faço questão de cuidar de tudo aqui e tal, e não sei o quê. Só que depois dessa doação toda, dessa entrega, porque a gente que é mulher, a gente é muito, é isso, né? E ainda bem. E ainda bem, porque isso que nos diferencia, né? A gente faz tudo com muita entrega, né? Muita doação. Você faz tudo com carinho. Você, pessoalmente, conhece sua casa, né? No Natal, você vai lá, você põe cada detalhe, né? Você vê uma entrega, um amor. Isso é um amor, né? Você está entregando a sua vida. Tem tanta gente que entrega a vida para coisas ruins. Exatamente. Né? A maioria das mulheres numa relação entrega para isso, para coisas boas, entrega o tempo. E, de repente, no final da relação... Mas por isso que a gente, eu sou a favor de todas as mulheres, nem que fosse meio período ou um trabalho informal, mas há essa necessidade de se ter uma ocupação, uma profissão, um trabalho, porque ela volta para casa, ela precisa conversar sobre aquilo que ela passou durante... Ela tem que ter o que falar, porque eu acho que essa mulher que fica só em casa, não sei na visão de vocês, mas eu acho que vai faltar para ela ali, no dia a dia, um salzinho no tempero do casamento, ela poder discutir isso com o marido, sobre trabalho, tudo, não falta. Olhando assim... Eu sei que é a opção de cada um, mas... O que pega mais, que eu bato muito na tecla, eu falo, inclusive, para todas as minhas amigas, quando se dedica, faz o que quiser e tal... Não abra mão da sua independência financeira. Eu acho também que precisa ter alguma coisa. Isso é um problema. Mas é que assim, você veja bem, é por isso que a legislação também acompanhou, né? Um pouco, tem que avançar muito ainda. Mas assim, existe uma premissa no direito que fala assim, o contrato faz lei entre as partes. O casamento é um contrato. É um contrato.
tá certo? Entre duas pessoas livres, desimpedidas, até que se prove o contrário, né? E que chegam ali num comum de como aquela vida a dois vai funcionar. Então, esse casal é livre para ajustar da maneira que eles quiserem. Sim. Né? Cada um vai se realizar de uma maneira. Cada casal tem a sua receita. E tudo bem, né? Mas, com relação ao trabalho, assim, que você está falando, a gente tem uma questão muito histórica e que a gente também precisa analisar, que, na verdade, antigamente as mulheres ficavam em casa não por escolha. Exatamente. Né? Posição mesmo. Né? E aí, essas violências todas, essas possibilidades de violência, eram muito mais agressivas, muito maiores sobre a mulher, porque ela não tinha escolha de saída. Eu ia falar disso. Que eu acho que a gente traz uma herança dessa época ainda, que é importante o trabalho que você faz de alerta e de informar as mulheres, porque a gente entende, a gente consegue perceber facilmente os abusos quando eles são assim, quando eles já estão no limite. Mas os abusos, eles vão se dando de maneiras muito sutis. E em alguns momentos você fala, mas será que isso não foi um abuso? Será que é coisa da minha cabeça? E geralmente não é coisa da sua cabeça, é abuso mesmo. Mas é só quando chega lá na frente que você fala, nossa, isso é quando tá muito escancarado, porque a gente porque tem a mulher coloca o sentimento, a emoção em primeiro lugar. Isso é o bonito de ser mulher, inclusive. Mas às vezes isso joga contra nós. Joga contra. Então, quando você se depara com uma situação dessa, né, você fala, primeiro momento que você duvida, você fala, não, mas não, acho que sou eu que tô pensando. Porque, eu tô encanando poxa vida, a gente tá junto. Ele é tão legal, imagina que ele ia ser abusivo, imagina que isso foi um abuso. Não, ele não quer me prejudicar. Ele é uma pessoa boa. Não, acho que não é isso. Não, aí tudo bem, a vida continua. Mas, eu acho que assim, hoje, dentro desse ajuste, a questão da independência financeira é muito importante para a realização da mulher. Mas a gente vê mulheres que se realizam, conforme a gente está falando aqui, de outra maneira. E tudo bem. Porque se o cara tem uma condição de vida melhor, ele fala, não, tudo bem, para mim tudo bem. Eu vou prover tudo e tudo certo, você não precisa, a não ser que você queira. Isso é que mudou historicamente. Hoje, se a mulher quiser, escolha, né? Ela pode, olha, a não ser que você quer ir trabalhar, você quer ir fazer uma faculdade, pode tocar a sua vida. Agora, se você não quiser, fique tranquilo que aqui eu vou prover tudo. É um ajuste bom. É possível, tudo bem. Se ficar assim, tudo bem. Mas o que eu mais recebo no meu escritório, né? É o momento onde tudo isso já se quebrou. Todos os bons ajustes foram sendo corrompidos ali no meio do caminho. E aí essa mulher já chega numa exaustão. Também atendo homens, tá? Também acontece desses homens chegarem exauridos, sugados. Acontece. Mas na sua grande maioria, infelizmente, culturalmente, realmente são mulheres. A maioria, né? E aí é que começa, né, o trabalho do advogado de fazer o melhor caminho para essa mulher. Mas muitas das vezes acontece o que a gente estava falando aqui em off. No meio do caminho, essa mulher já não suporta mais. Aí ela liga, né, para nós, pro nosso escritório, e fala, doutora, resolva do jeito que der. Do jeito que der. Só que ela acaba com isso, não é? Praticamente, se ela tiver numa condição financeira melhor que ele, ela praticamente diz assim, quanto que ele quer. Uma amiga minha também. Falou, não tem problema, eu sei que ele tá... Eu pago pensão. Ela pagou 2 anos de pensão pro cara. Falou, não tem problema. Pagou ajuda ele no aluguel, pago pensão. Ela se dispôs. Eu tenho uma amiga também. Ela deixou carro, deixou casa, deixou tudo pra trás pra poder ter paz na vida dela. Todas falam essa frase. Paz na vida dela. Doutor, o que eu quero é paz. Doutor, o que eu quero é paz. Quando o processo de divórcio ainda está acontecendo e eles estão vivendo em condomínio, né, que a gente fala, estão vivendo no mesmo teto, cada um num quarto, então isso fica... É insustentável. É insustentável. Não, psicologicamente, é uma tortura. É uma tortura. Mas ela não tem para onde ir. Muitas vezes aquele é o único imóvel, aquilo ainda vai ser discutido num processo de divórcio. Tem um longo caminho ali. E aí no meio do caminho ela fala, doutor, eu vou para debaixo da ponte, eu vou para onde puder, mas eu não aguento mais ficar aqui. Eu fiquei até o dia que eu me propus a ficar, porque na minha cabeça eu estava fazendo o melhor pro meu filho, que era continuar convivendo diariamente com o pai. Mas eu já tinha ultrapassado todos os meus limites. Eu fiz pelo meu filho. Isso acontece muito. Olha lá, tá vendo essa frase? Eu fiz pelo meu filho. Eu ouço muito
Eu aguentei mais, tadinha. Toma uma aguinha, ela se emocionou. Tadinha. Tá vendo? É isso. É dolorido demais. É isso que acontece. Demais, é um processo que quando dói. Você tem filho, então é complicado demais. Sim. Sim, muito dolorido. Sim. E a mulher é muito capaz disso. E isso não é... Eu não falo isso pra diminuir a mulher. Eu falo pra exaltar. A mulher faz muito isso, renúncias em nome dos filhos, com certeza. Isso é muito lindo. À toa que a gente é o sexo não frágil, né? Nós somos fortes demais, a gente aguenta tudo, a gente mas também foi pelo meu filho que eu decidi me divorciar, porque foi quando eu percebi que eu jamais seria uma boa mãe e conseguiria criar ele feliz e num ambiente feliz se eu não fosse embora de onde eu tava. Eu falei, aqui não me cabe. Ele precisa que eu esteja bem. E as crianças, elas percebem. Não dá pra você querer criar filho num ambiente que tá doente. Não tem acordo. É muito mais fácil pra eles aceitarem a mãe e o pai feliz e ter uma convivência, né? Um encontro. Olá, tudo civilizado, bem? Como é que você tá? Civilizado. Exato. Do que ela presenciar aquela briga dentro de casa, ou escutar uma discussão, escutar até mesmo briga, escutar gritaria, porque são N casos, né? Sim, então, eu posso citar dois aí, né? Por exemplo, que a gente estava também comentando aqui off, né? Quando esse relacionamento já foi invadido, por exemplo, pela dependência química. Isso deve ser terrível. Isso deve ser muito complicado. Então, álcool e outras drogas, né? Então, esse ex-cônjuge vai chegar em casa entorpecido do uso. E aí tá ali aquela mãe esperando a situação do divórcio, né, se resolver e tal. E aquele lar, né, gente? Porque a gente fala assim, você tem uma casa, você tem uma residência, você tem um endereço é uma coisa, você tem um lar é outra. Onde você se sinta seguro, né? Exato. E aí não existe segurança nenhuma quando... Aquilo dá um eixo pra qualquer ser humano. Sim. Agora a pandemia provou isso pra nós. Nós somos seres relacionais. O fato da gente não se relacionar bem, não estar com o outro, não compartilhar com o outro, faz mal pra nós. Quando a pandemia veio e falou pra nós, acho que vocês não vão fazer mais isso. Todo mundo ficou em pânico. Foi. Né? Porque nós somos seres relacionais. Então, quando você tá num lar, uma família que se constituiu ali, tudo que afeta aquele lar é muito agressivo. Agride tudo. Agride até os animais domésticos. Eles percebem. Tudo percebe. A minha gata morreu, né? Sério? Ela morreu no meio do processo de divórcio. Tá vendo? Gente, olha só como é que em 2 dias. Ela ficou mal quando a gente levei pro veterinário. Falou, olha, a gente vai fazer o possível. No dia seguinte, de madrugada, a gente morreu. Morreu. Meu Deus. É muito forte. É muito forte esse momento, né? Então você tem essa possibilidade. E outra possibilidade que machuca demais. Eu acho que isso aqui também rende até no próximo podcast ali. A questão da traição. Quando invade esse lar, a questão da traição, esse desgaste, né? Isso também compromete a saúde mental de todo mundo ali naquele elo. Sim. Né? Então, o que eu faço, assim, nesses casos? Eu, particularmente, né? Respeito os colegas que não têm essa postura, mas... eu passei a olhar com muita sensibilidade para essas questões todas, para essas particularidades. Principalmente por ouvir as partes, né? Quando eu advogo para os dois, porque isso também é possível, né? Ter um advogado só para os dois. Ou quando não, cada um tem o seu advogado. Mas o que eu primo, né? Pela possibilidade de um acordo. O acordo é... você cede um pouquinho... a outra parte cede outro pouquinho e vocês chegam num bom termo, né? Para os dois. Em que ponto o acordo é bom? Em vários. Primeiro, você não ter que esperar uma audiência, esperar o tempo do judiciário. Às vezes, quando você tem filho, você recebeu oficial de justiça na porta da sua casa. E isso assusta se você mora com a sua mãe, se você mora com alguém idoso, um oficial de justiça que vai meramente entregar a intimação pra você pra te avisar que a audiência foi marcada para o dia tal. Só isso. Mas se você mora com algum idoso, alguma tia, fica apavorada, acho que vai ser preso, o que aconteceu, o que você fez. Aquilo vira um problema. E a criança escuta. Sim. Ela sente, Então, se você faz um acordo, você não passa por isso.
para nós advogados, estar num ambiente jurídico, num fórum, num centro que hoje em dia tem o Sejusc, né, que é o Centro de Mediação e Conciliação, que funciona super bem, que também tem a intenção de transformar os processos para que sejam mais céleres, né, para que tudo se resolva mais rápido e que faça um acordo ali. Mas, mesmo assim, é uma audiência. Aí todo mundo me pergunta, doutora, mas então eu vou ter que faltar no trabalho para ir nessa audiência. E tem gente que não dorme, que passa mal, que baixa hospital. Porque vai ter essa audiência. Eu imagino. Né? Primeiro que você vai ter que se deparar com a pessoa de novo e ele já está, assim, às vezes, ao lado de um outro advogado que você não conhece, você não sabe o que está propondo para ele, né? Aí você olha para trás, puxa vida, eu vivi com essa pessoa. Deve ser muito louco. Não. Trágico. Né? Eu vivi com essa pessoa, vivi tantos anos com essa pessoa e hoje eu tô de frente para ele, com um advogado, querendo fazer minha separação, me tirar, né, sei lá, alguns dias do meu filho, ou... Sei, é tanta coisa que tá em jogo ali, deve ser realmente louco. Será que ele sempre foi filho da puta e era eu que não tava percebendo? O pensamento é esse. Gente, não é possível que eu casei com essa pessoa e ela era desse jeito e eu não percebi antes. Não vê porque esse é o encanto do relacionamento. É o caso de uma pessoa se relacionar com uma pessoa usuária de droga, né? Ou você saber e achar que aquilo não vai afetar nunca a relação. Não, ou pior. Ou ele vai melhorar. Ou pior, você vai ter o poder de mudar aquela pessoa. Você vai mudar a pessoa. Gente, muito, acontece muito. Você vai arrastar esse problema pra dentro do seu casamento, pra dentro da sua casa, pra dentro da sua família. Que vai envolver seu pai, sua mãe, que vai te ver adoecendo por conta disso, né? Então, é muito Gente, é muito complicado. Você tá vendo? E o que é objeto dessa discussão quando você tem filho, pior ainda, né? Sim, sim. Não, você tem filho, vazou, né? Cada um mais ou menos. Porque isso que eu tô dizendo. O objeto disso são as vidas humanas. Exatamente. Se você tá numa discussão dentro do direito do consumidor, uma discussão de um outro contrato qualquer de compra e venda, isso tudo dentro do judiciário, claro, ninguém gosta de estar num processo, né? Na grande maioria das pessoas, a não ser nós, advogados. É desgastante, de qualquer jeito. E o problema é porque, assim, sempre vai ter um que vai ficar com uma dor terrível, né? Porque sempre vai ter um que ainda vai ter o sentimento de amor pelo outro. Sim. Um vai estar saindo fora da situação, mas o outro que tá ali, ele vai estar sofrido. Aquilo para ele ainda existe o amor, ainda existe aquela vontade de continuar. Vamos tentar mais uma vez, mas o outro já caiu fora. E aí do amor pro ódio é um pulo, né? Então. Porque geralmente o que tenta machucar o outro é o que diz que ainda ama. Ainda tem essa ainda. Acontece de tudo. Né? Exatamente. Acontece. A relação humana, o ser humano é complexo. Né? É complexo. Então, toda essa complexidade na hora do divórcio grita. Tudo grita. Né? Então tem que ter essa sensibilidade e por isso é que eu vou pro caminho do acordo. Vamos tentar esse acordo, porque hoje a legislação permite isso também, né? Eu acho que foi o seu caso. Você celebra um acordo... Isso que eu ia te perguntar, o que tem de novidade nessa nova legislação? O que de antigamente para agora? O que se resume hoje o divórcio? Você não passa mais pelo... Você estava explicando pra gente, você pode já ir direto pro divórcio, né? Sim, não sem passar pela separação, aquele tempo de maturidade da separação que precisava para converter depois de uma ação de conversão, não precisa mais, você pode ir direto para o divórcio. E essa possibilidade do acordo extrajudicial, que é muito saudável por conta de tudo isso que a gente estava falando, de não ter audiência, de não ter o tempo do judiciário, de ter todo esse estresse. Cada um cede um pouquinho. Se quiser um advogado só para os dois é possível. Se quiser, eu sempre indico, sempre que possível, um para cada um falando ali pelo seu cliente, né? Chegam num bom termo, todo mundo assina e isso é levado para o judiciário numa ação que se chama homologação de acordo extrajudicial. O juiz e o Ministério Público, no caso quando tem menor, né? Ele averigua, olha tudo aquilo, né? Confere se nenhum direito ali foi violado, se tudo realmente está certinho dentro da lei. E aí ele transforma aquele acordo que foi feito lá no escritório de cada advogado, que foi feito a 4 mãos, na verdade, né? Que todo mundo chegou a um bom termo, todo mundo concordou, deu tudo certo, todo mundo assinou, ok. O juiz homologa e aquilo é transformado em sentença. É uma sentença mesmo. E eu acho que isso garante
né, é uma garantia muito boa para as partes. Por quê? Depois de um divórcio, tudo pode acontecer. Uma das partes pode mudar de país. Sim. Né? Enfim, ter esse documento, ter tudo certinho, poder o cartório averbar, né? Ter a expedição, se no acordo tiver lá a fixação de alimentos para o menor, e ter a expedição de um ofício para a empregadora ou empregador daquele alimentante, ou seja, daquele que vai pagar os alimentos, né? Expede um ofício, faz o desconto direto em folha. Então, é possível pegar todo esse momento traumático, que algum trauma vai ter mesmo, não adianta, do rompimento, toda quebra de contrato todos que eu vejo tem esse... Não adianta, né? Mas minimiza-se bastante quando é possível um acordo. Então, isso é uma das novidades. E eu ainda vejo assim, no caso de um empresário, ou se tem um negócio junto, né? Que a mulher é a sócia ali, eu vejo muito mais problema, né? Todos os casos que eu já vi, geralmente afasta-se a mulher, eu não sei por qual motivo, geralmente eu vejo que ela se afastou e fica nessa dependência, e muita coisa é escondido, né, Vivi? Ocultação de patrimônio, então. Muita coisa é escondida. Tem algumas amigas que estão passando por problemas difíceis aí, viu? Sim. É muito comum, mas o judiciário fica bem de olho. Porque, assim, quando a situação já chegou nesse ponto, geralmente essa primeira hipótese, por exemplo, do acordo, já não coube mais, não deu. Já foram para o judiciário. Né? Já foram para um litígio mesmo. E ali, discutindo tudo isso, se ficar verificado e provado que houve a ocultação de patrimônio, por exemplo, de uma das partes, né? Daquela parte que é economicamente mais favorecida, né? E porque ela entende que o outro não vai precisar ou que o outro não merece, né? Embora tenha participado da construção daquele patrimônio, né? Na maioria das vezes, ela contribuiu de uma maneira ou de outra, a outra pessoa sempre contribui, né? Seja com o que a gente fala... Ou ficando em casa para tomar conta do filho, né? Exato. Para tomar conta para fazer a compra da casa, você vai comer, eu precisava cuidar da empregada, eu precisava cuidar da sua mãe, da minha mãe, era médico, era tudo. Sim. Enquanto, de alguma maneira alguém contribuiu, alguém tinha que ficar com a criança. Sim, ontem eu ainda fiz uma publicação dessa nas minhas mídias sociais. Quem disse que essa pessoa que fica em casa, cuidando da casa e dos filhos, não está trabalhando? Exatamente. É um trabalho. E ainda tem uma diferença, né? Que não é remunerado, né? Não é remunerado. Não tem direito a descanso. Exatamente. Porque o outro chega em casa e pode falar, estou cansado porque trabalhei o dia inteiro, como se a outra pessoa não tivesse trabalhado. Né? Então, assim, por isso é que entende-se que sim, essa outra pessoa doando o ativo mais caro do ser humano hoje, qual é? Tempo. Eu preciso contratar. Eu tô lendo meu Eu quero ver minha remuneração dela ali. Eu tô querendo minha remuneração do serviço de casa. Não, mas, gente, pega pra fazer. Pega pra fazer, pra você ver. Um dia que você fica sem uma ajudante, por exemplo, uma diarista. Meu Deus do céu. Você vai fazer as coisas na sua casa. Tem dia que a gente tem um surto, né? Que você cisma de fazer tudo. Você fica quebrado uma semana depois. Então, passei por isso recentemente. Então, minha funcionária tirou um mês de férias. Então, mas eu aqueci. Gente, é almoço, é o que comer, não sei o que. Não tô falando que isso são atividades inerentes só à mulher. Tô falando que quando a gente faz com gosto. Exatamente. Mas esse gosto custa tempo e é um trabalho. Né? Na primeira semana todo mundo resolve ajudar, né? Depois, mas não, marquei uma reunião agora, eu preciso sair. Mas o cachorro é por sua conta. Então, você botar ração e trocar água, pelo menos isso. Né? Aí o outro e esse é um acordo que não fica muito claro. No começo da relação, é tudo maravilhoso. Então, você vai ficar dentro de casa, o seu trabalho vai ser esse, né? Eu vou trabalhar fora e você é o provedor, mas ambos entendem que os dois estão trabalhando ali. Então, o dinheiro, na hora de separar, o dinheiro é meu. Você não trabalha. Então. Não, e eu ainda tenho. Exatamente. Além de eu ficar em casa, ainda fico na rua também. Você não trabalha. Mas o dinheiro é meu, você não trabalhou. Mas isso é o que todo mundo fala, a jornada dupla, tripla da mulher. Eu tô cansada, falei, mas peraí, eu também tenho as coisas de casa, já fiz. E outra, diga-se de passar, supermercado agora, a gente vai em 2, 3, né? Gente, você não consegue mais achar tudo em um só.
eu tô ficando louca. Porque tem dia que eu passo 2, 3 supermercados. Tem um bendito de um produto que ele trouxe no mês, no outro mês não traz mais. Gente, tá enlouquecedor isso. Não, e fora que você tem os membros da casa, que um come não sei o que, o outro não come, o outro... A mulher que administra tudo isso. Na grande maioria, tá? Não tô tirando aqui o mérito dos homens que fazem isso também. São poucos, mas existem. Sim. Né? Mas geralmente tem homens que cozinham até muito melhor do que as mulheres, né? Tem homens que têm o dom mesmo, que toma conta de tudo. Mas esse tudo, na maioria das vezes, mesmo esses, é mais dividido com a mulher do que o contrário. Quando a mulher que cuida de tudo, a divisão que recai pro homem sempre é menor. Então, você vê, e isso tudo é desse ativo mais caro de qualquer ser humano, que não volta atrás, que é tempo. Tempo, com certeza. Tempo é o que custa mais na vida de qualquer pessoa, né? Saúde também, obviamente, mas... Então, quando essa discussão sobre o valor disso vai para dentro de um processo, né? É muito delicado. Então, se acontece, por exemplo, essa ocultação de patrimônio proposital e é demonstrada no processo, existe responsabilizações. Existe. E hoje em dia você tem mecanismos para localizar isso. Muito fácil, ninguém consegue se ocultar. O crime não compensa e a gente consegue distribuir. E ver muito bem onde está acontecendo cada coisa e colocar isso tudo claro num processo, né? É possível. Porém, custa outra coisa cansativa dentro dessa história de um divórcio, de uma separação. Aliás, custa a mesma coisa, que é o tempo, que é onde a mulher fica exaurida psicologicamente, né? Então, mas a lei assiste. Então, nós temos, por exemplo, na Lei Maria da Penha, você pode pedir a medida protetiva, né? Todo mundo conhece da história da medida protetiva. Mas, geralmente, ela é deferida e, aliás, as mulheres só vão atrás de invocar a Lei Maria da Penha quando a violência sofrida é a violência física. Né? Porém, todas elas dão direito à medida protetiva de afastamento do lar e tal. Todas, a violência emocional, psicológica, patrimonial, todas as violências contra a mulher dão direito a isso. Então, tem que estar atento, né? E aqui nós estamos falando especificamente das mulheres, né? Sim. Das mulheres, né? Ou num outro momento, se você quiser, a gente pode falar só sobre a Lei Maria da Penha, né? É porque rende muito, né? Porque exatamente as pessoas associam com a violência física sempre. Física, entendeu? Então, infelizmente, isso é uma coisa assim que a gente tem que difundir muito. E a gente vê várias mulheres que passam exatamente isso. Elas até têm trabalho, mas o grosso, né? Quem vai pagar a escola do filho, porque realmente tem mais condições é o marido. Eu vejo, gente, eu tenho amigas que, puxa vida, assim, é tão... Como é que eu vou falar? É tão deprimente você ver o marido se negando, sabe? Eu tenho que dividir misérias ali, sendo que ele tem condição para aquilo e tá vendo o trabalho dela, entendeu? É mais informal, não tem muito recurso e o cara se nega a pagar uma aula a mais pro filho de um inglês ou uma aula de sei lá, a gente vê, eu falo, meu Deus, como é que pode? Acho que essa violência, acho que agride tanta mulher, né? Eu falo assim, que gente, existe uma grande diferença quando um processo de divórcio passa a ser movido por um projeto de vingança. Gente, isso é terrível. Terrível. Às vezes, um dos ex-cônjuges quer imprimir ali naquele processo um verdadeiro projeto de perseguição e vingança. Quem sofre são os filhos. Quando tem filhos. São obrigados a sair de uma aula ou perder a babá, também não vou mais pagar a babá. Então, quer dizer... Eu já acho que é absurdo quando, sei lá, o homem ganha 4, 5 vezes mais do que a mulher, e na hora de, vamos dividir as contas da casa, isso é feito nos 50%, 50%. Eu acho que o justo é que fosse feito proporcionalmente. Sabe? Porque se você sabe que os seus 50% vão te permitir, sei lá, pagar tudo e ficar com 5 mil reais ainda pra você fazer. E os 50% que são a parte da sua esposa vão deixar ela sem R$1 no bolso, poxa. Isso é muito comum. Você tá sendo sacana com ela. Isso é muito comum. Porque aí o homem prospera, a mulher fica sempre parada no mesmo lugar. Sim.
Sim. Sabe por quê? E no mercado de trabalho, o homem ganha mais, na grande maioria das vezes. Na loja, ela sabe que o filho tá precisando de uma camiseta a mais, tá precisando de uma vai fazer nova, o que não pode. Ela ainda vai comprar aquilo tudo sem botar na conta da despesa do racho ali. Recebo muito. Claro. Recebo muito. E aí, na hora que eu vou fixar os alimentos para a criança, eu costumo pedir para a mãe uma relação das despesas do filho. E isso é uma coisa que vocês, mães, vocês até vão me responder aqui. Os pais também, ou muito menos os pais. Ninguém sabe quanto seu filho custa. Não sabe. Quanto custa seu filho por mês? Você tem que me trazer isso. O que é o equilibrado? Aparentemente, tá? Isso não está previsto na lei, não. Mas, digamos, se houvesse uma paridade ali, um equilíbrio de ganhos, né? A criança é filha dos dois. Claro. Então, quanto ela custa, 50% desse custeio é de cada um. Porém, como a nossa realidade não é essa, muitas das vezes o ex-marido ganha muito mais, ele tem que fazer essa contribuição, pedido isso, né? Que ele, contribuição não, pro filho não é contribuição, é dever, né? Ele tem que fazer esse pagamento de alimentos proporcional àquilo que ele ganha, né? Ao status de vida dele, o status social. Tem até uma jurisprudência e uma citação, poderia até trazer aqui da Maria Berenice, desculpa, que é uma grande doutrinadora do direito de família, que ela fala exatamente isso, que os filhos são sócios dos pais. Então, aquele pai que tem um status social, né, tem uma vida social abastada, o filho é sócio disso, ele tem direito de... Embora a mãe não tenha, o filho é o sócio do pai, não é a mãe, né? Então, em casa a gente fala que quando nasce um filho, nasce o seu patrão, né? Porque... mas cada um tem uma consciência, você tá vendo? Então, deveria ser estabelecido assim, né? Nesse critério proporcional. Mas a maioria das mães, quando eu peço esse relatório, quanto custa seu filho, né? E eu coloco tudo. Porque as mães esquecem que você paga aluguel proporcional à quantidade de pessoas que moram na sua casa, o seu filho também paga. Ele precisa de um teto para morar. Exatamente. Você paga água, você paga luz, você paga IPTU, você paga gás, seu filho come, ele consome gás. Ah, mas ele vai... O pai ou o alimentante, quem vai pagar os alimentos tem que comprar o gás inteiro. Não, proporcional ao que o filho, né, da quantidade de moradores de casa, ele tem que contribuir. Isso é o quanto custa uma criança para sobreviver. Né? Existe uma lenda aí no Google dos tais 30% do salário mínimo nacional. Virou uma lenda, né? Que todo mundo acha que isso é pensão alimentícia. Quanto tem que pagar? É 30%. Não! Tem que olhar para a realidade da criança. Você tem crianças com condições especiais que precisam de tratamentos especiais. Você tem a questão odontológica da criança, que muitas das vezes... Dependendo do período da infância dela que se der o divórcio, se você não prevê que isso pode acontecer, daqui a alguns anos ela vai precisar de um tratamento, usar um aparelho, alguma coisa que não está previsto. Dificuldade na escola, você vai pagar hoje uma aula particular, entendeu? Vai fazer uma prova, às vezes uma aula não é necessário, precisa pagar 2, 3 naquela semana antes da criança ir para a prova, entendeu? Então são tantas... Mas quando eu fui tantas coisas, tantos itens que você não consegue nem prever do que pode acontecer. Então, tem que prever o máximo possível. Tem que prever o máximo, mas tem coisas que você não prevê. Então, se não for um pai consciente, um pai amoroso, né? Eu acho que isso também já vem muito... cultural. É cultural, vem de berço, né? De uma família que vai mostrar pro filho da importância dele ser presente na vida da criança. Eu acho que isso é cultural. Sim. Mas no meu processo que a Vivian tava falando, a questão de que o acordo, cada um tem que ceder um pouquinho. Quando eu questionei a advogada de, poxa... Mas só eu estou cedendo. Ela falou, vou conversar, tal. E depois ela me ligou e falou, ele falou que ele também está cedendo. Porque além da pensão que ele está se propondo a pagar, ele não vai tirar o Samuel do convênio médico. Ele não é obrigado a pagar convênio. Gente... Então, para esses casos é que eu falo. Ele achou que ele ideal é ter um advogado pra Olha como ele é legal. Paga até o convênio médico do filho. Gente, é inaceitável, né? Que na verdade... É inaceitável. Então, mas tudo isso aparece no momento de macho. Mas você sabe que eu converso muito disso com o Júnior. E ele mesmo ele fala assim, gente, é inaceitável ver essa situação de algumas pessoas que eu conto às vezes pra ele. Júnior, você não acredita. Fulano fez isso. Não é possível.
Ele tá fazendo pra própria família dele. Peraí, ele conviveu com aquela mulher durante um tempo. Não, eu sei dessa sensibilidade do Júnior. As crianças não podem passar por isso, sabe? Então a gente vê, por isso que eu falo, sabe? Eu acho que realmente isso é cultural. Sim. Olha, o Júnior deve estar aqui, então, no próximo, no outro podcast. Porque ele é uma raridade. Acontece. Mesmo. Acontece. Não, mas tem várias... Mas eu acho que o que eu caí muito do cavalo foi isso. Eu vim de uma família onde meu pai também era essa pessoa, sabe? Não, eu recebo pais. Infelizmente, a gente tem graças a Deus, eu falei, meu pai também, sempre muito também. amoroso, fez de tudo pra gente. A minha mãe também nunca trabalhou fora e tal. E o Júnior a mesma coisa, sabe? Uma pessoa totalmente consciente. Não, a gente são pais que chegam pra... Quando a mãe vem pra mim, a mulher vem pra mim, e eu entro em contato com esse pai pra fazer um acordo, eu não preciso nem falar. Ele fala, não, do meu filho eu vou continuar custeando tudo. Ele fala espontaneamente. Não, eu sei quanto que é. Ele já participa disso, mas o que acontece na maioria das vezes é que quando elas relatam pra mim quanto a criança custa, primeiro que nem ela sabia que ela gastava tanto assim com o filho. A gente não sabe mesmo. E você segundo, vai colocar o básico, roupinha, escola, e você esquece todo o resto. O resto, entendeu? A alimentação, eu sempre oriento também, vai fazer compra, você faz uma compra particular para a criança. O mais caro é o do Samuel, que só come orgânico, só toma leite vegetal. A parte cara da compra é a dele. Você tá entendendo? Não, e outra coisa. Eu tô dizendo lactose. Os filhos caros. Você sabe disso quando o João Pedro era pequenininho. Aí o chocolate da Cacau Show, que o outro custa R$7. O Samuel também só come chocolate. É assim, gente, criança custa caro. Você vai passear com a criança no shopping, você tem que ter dinheiro, não é só ir no shopping. É aquilo que eu te falei, você tá saindo com ele vai querer um sorvete extra, quer dizer, ali você já morreu com... Hoje você vai numa padaria. Quanto que a gente gastou agora por filho na padaria? Você vai numa padaria, entendeu? E aí, seu filho, você quer dar o melhor. Aí, sei lá, você vai num shopping, aí quer comer, sei lá, uma batatinha. Aí tem a batatinha ali de um fast food que você sabe que é... E aí tem a de um outro restaurante que você conhece, sabe que é um restaurante menor, que não é a batatinha congelada, numa gordura velha. Aí você vai pagar 3 vezes mais naquela batatinha do que na outra, porque você quer dar a batata boa pro seu filho. As mães fazem isso. Aí, se você tem, sei lá, R$100 na bolsa, que tava pra você gastar no cabeleireiro, sei lá. Já era. Vai ficar cabelo feio. Não é? E você vai gastar com seu filho. A maioria das mães fazem isso, né? E aí, nesse momento que eu levo essa conta pro pai, ou não, quando eu não apresento, né? Falo, olha, o que a gente tá pleiteando de alimentos mensais é X. Imagina! Mas por que isso? Ele não imagina quanto custa o filho. Não, porque a lenda é que a mulher vai usar a pensão com ela, né? Paga R$300 de pensão e acha que a mulher 30% do salário mínimo nacional com os 300 e fala, já sei, ela vai colocar silicone com esse dinheiro. Tá usando com ela. Entendeu? A criança não gasta com nada. Olha aqui tem, como é que fala? Classificação indicativa? Ou não? Pode falar? Você já falou palavrão? Pode falar, já falei palavrão. Ou quando não fala assim, ela tá usando esse dinheiro com os machos dela. Com macho. Exatamente. Tá com macho. Com R$363, filho, que são 30% do salário mínimo nacional. Não, mas se fosse eu ia falar, olha, você pode ter certeza que eu vou arrumar um macho, entendeu? Eu vou arrumar um palhaço que não dá conta do isso recado, macho, que não vai... Você acha que é ser macho, né, filho? Exatamente. O macho de verdade é responsável. O macho de verdade, entendeu? É aquele que assume até o filho do outro, porque quer ver você bem, quer ver o outro. Agora, você não manteve nem sua família, tá tirando os seus filhos. Faça-me um favor. Mas tem muito. Eles se acham. De achar que tá fazendo, que tá... Não, e aí, e se a mulher é forte, né? Porque hoje, ainda bem, nós temos mesmo mulheres mais conscientizadas. Não somos mais sexo frágil. Ativa no mercado, que faz com muita garra, né? A gente aqui, a gente sabe muito bem disso. A gente, quando a gente vai se colocar, quando a gente vai em qualquer lugar, a gente faz um esforço muito maior do que o homem tem que fazer pra ser respeitada, pra ser ouvida. Tem que ir na voadora, né? Senão esquece. E aí, se a mulher faz esse movimento, eu escuto do cara assim, mas ela não é a bambambam? Não é ela que ganha mais? Não é ela que não sei o que, então se vira. Eu ouvi isso. Você não é fodona? Sustenta a sua decisão. Eu ia falar o palavrão, mas é ela que falou. Eu ouvi isso. Você não é fodida? Você não é fodona? Sustenta a sua decisão. É difícil. É difícil, porque se você se faz de forte pra poder suportar, né, emocionalmente, você sofre prejuízo.
se você deixa aquela fragilidade toda realmente te abater, aquilo parece que vai realmente te afundando mais, a mulher. Então, assim, eu acho que a gente já avançou muito. Acho que só o fato da gente estar falando isso aqui num podcast que vai para o mundo inteiro, né? Sim. Isso, já avançamos. Nós temos legislações também que já avançaram, nós temos essas possibilidades, né? Tem profissionais, por exemplo, como eu, que decidiram se dedicar a isso, né? Então, tudo isso já é possível, mas a gente ainda tem que avançar muito. Contando só um exemplo extra até essas questões de divórcio. Eu gosto de carro, né? Você sabe disso. Eu gosto de dirigir. Lembra quando a gente foi pra Goiás? Eu fui dirigindo. Voltei dirigindo. Quanto? 12 horas de viagem? 13 horas de viagem, acho. Chuva paradas, torrencial, né? Graças a Deus eu não tava dirigindo, porque eu parei no Pinguim, tomei show. Como é que é? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Não, passar por Ribeirão e não tomar um chopp no Pinguim, tem que parar de lei. Nem fale. E eu gosto de carro, né? Gosto do tema. Eu, hoje não mais, né? Mas assim, eu tinha revistas de carro. Eu entendo de motor. Eu gosto do assunto, né? Aí, né, do meu ex-relacionamento, ele também gostava de carros e tal. E aí, às vezes, eu andava nos carros, né? Até pra carregar bateria, pra não ficar parado. Fazer funcionar pra não... não aí, num dos carros que ele tinha lá, uma Porsche conversível dourada, tá? Eu não filmei na época, mas eu falo que eu tinha que ter filmado. Quando eu saía com ela, pra escutar o barulho do motor, sabe? Uhum. Eu gosto. Você tinha que ver o olhar dos homens pra mim. Olhava assim, passava aquele carinha de Celta, com todo respeito a todos que têm um Celta, com muito esforço, mas passava aquele carinha de Celta, ele fazia assim, ó. Peraí, ou ela é prostituta? Sim. O que ela tá fazendo com esse carro? Comprar, ela não conseguiu. Uma mulher não tem, né? Um carro desse. Imagina, uma mulher ter uma Porsche conversível. Mas eles olhavam pra mim com ódio. Isso quando eu olhava no retrovisor, o cara com o Celta lá querendo me passar numa Porsche. Claro. Né? Eu dava seta pra direita. Se a capota tivesse aberta ou não, eu abaixava o vidro. Eu dava seta. Punha a mão pra fora e fazia assim, ó. É seu sonho passar uma mulher, ultrapassar uma mulher numa Porsche pra dizer que você é mais e não sei o quê? Tá bom, eu dou seta, aqui você passa. É isso aí, gente. É isso que a gente enfrenta. Isso, ainda é isso, né? Então, tem um longo caminho, eu acho, aí pra gente percorrer. Mas a gente já avançou. Já avançamos bastante. Já avançou. Mas nessa questão processual... assim, eu particularmente faço o possível para garantir o máximo de Thaís, conforto. Contrata. É que tem que rever tudo isso daí. Vivi, eu não estou precisando de você, graças a Deus. Sei. Mas deixa o cartãozinho. Não, mas eu não atuo só nessa área também, né? Todos os telefones da doutora. Tá vendo, né, Júnior? Fica bem ligeiro. Não, nessas horas de passeio de carro, assim, por exemplo, eu queria que a Adriana estivesse junto. Né? Uma hora dessa, vamos fazer? Uma hora dessa? Você vai ver, a gente experimenta um olhar de ódio. É um ódio que as pessoas olham pra gente, assim, sabe? Misoginia mesmo, né? É ódio. Sim, só porque é uma mulher. Só porque é uma mulher. Só porque é uma mulher. Eu não sei se vocês já passaram. Gente, mas pode falar? Eu acho que de mulher é pior pra mulher do que os homens. Eu acho que de mulher ainda é pior. Falamos disso naquela outra vez também, né? Realmente. Eu ainda acho que é pior. Realmente. A perseguição de mulher pra mulher. Você lembra quando eu tinha acabado de ver numa rede social a menina falando que quando ela morresse, ela queria muito morrer perto de uma grande amiga. Pra que a amiga pegasse o celular e apagasse as fotos que ela se achava linda, que ela tirou de biquíni, que ela tirou de shorts e tudo mais. Porque se caísse na mão de uma outra mulher que não a conhecesse, ia falar, ó, tá vendo? Ó, ela usava shortinho, ela usava biquíni, olha as fotos, não sei o que e tal. Então, quer dizer, eu acho que a mulher, ela olha pra outra mulher com desprezo, sabe, com inveja. Até quando passa pelo momento do divórcio, a maioria das mulheres pensa assim,
a fulana tá separando, a fulana tá divorciando. O primeiro pensamento da maioria das mulheres, o que ela fez pra merecer isso? O que ela, como se a mulher fosse a única que tivesse errado naquela relação, entendeu? O que ela fez? Nossa, mas onde que ela errou? Ou as pessoas sempre esperam uma grande catástrofe, né? Geralmente as pessoas ficam me olhando, esperando que eu prolongue a minha resposta nas perguntas. Mas quem que decidiu se divorciar? Eu. Por que você se divorciou? Porque eu percebi que não amava mais. E foi só isso. E aí as pessoas ficam, tipo assim, ó, esperando que alguém tenha feito alguma grande tragédia. Tipo, não aconteceu nada, gente. Mas é porque você, então, você tem uma maturidade emocional que te levou a isso. Não é o comum. Na maioria das vezes, a mulher deixa o relacionamento chegar no fundo do poço, quase. Então, aí essa trajetória vem com várias histórias. Tanto que ontem, um amigo meu que passou por um processo de divórcio também recente e tal, e aí foi a ex dele também que quis, ele falou, mas me explica, como você percebeu que não amava mais? Aí eu falei, perdi a vontade de tentar. Porque eu acho que quando ainda existe amor na relação, toda relação tem altos e baixos. E quando ainda existe amor, você fala, não, a gente vai esperar essa juntos e tal. Agora, quando você entra num estado, assim, de inércia mesmo, que você fala, ai, tá ruim. Ai, vai ficar ruim, porque não vou fazer nada pra melhorar. Aí, porque já deu, né? Aí, foi isso que eu elaborei. Falei, não estou cabendo mais nesse espaço. Eu não caibo mais nessa relação se eu não tô preocupada se ela tá boa ou se ela tá ruim. E aí, eu... Entendi. Parabéns, Thaís. Parabéns. Você também. Não, é uma exceção. É uma exceção. Não é a regra. A maioria fica. Eu vou tentar de novo. Arrasta aquilo por vários anos. Eu percebi que era isso você mesmo. Perdeu, passaram alguns anos, você perdeu. É isso que eu não queria. Falei, eu não tenho nem 40 anos ainda. Eu vou desistir de ser feliz. Sonhos. Falei, eu não estou aí feliz você fala, aqui. Não, meu vou filho, me acomodar. Seu filho tá com 3. Aí você fala, não, meu filho agora tá com 13, na adolescência. Vou esperar mais um pouco. Eu não esperei Deixa ele nada. amadurecer. Então, quer dizer, você vai protelando algo que você poderia ter resolvido lá atrás. Mas 2 coisas me fortaleceram. Primeiro que... Quando eu tomei essa decisão, eu conversei com algumas pessoas que já tinham passado por isso. Todas me falaram que o processo, assim, o pós, né? Seria um processo de luto mesmo. Que vai ter momentos que você vai sofrer, que você vai achar que você tomou a decisão errada. Então, eu fui me preparando psicologicamente já para passar por tudo isso. E quando eu tomei a decisão e abri com 2 amigas muito próximas minhas. E as 2... também casadas, me falaram que também eram infelizes no casamento, aí eu falei, nossa, não. Eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Eu fiquei parada olhando, elas, não, porque eu também, mas, eu me acomodei, porque agora eu vou fazer o quê? Já tô aqui quieta mesmo, tal. Aí eu fiquei tipo, gente. Falei, eu não consigo ser essa pessoa. Falei, eu tô com 38 anos, eu vou desistir de ser feliz assim do nada? Não vou. Então, mas depende do suporte emocional e psicológico, que a história de cada um... Vou reformular a frase. A história de cada uma é de cada uma. É de cada uma. Né? Eu parabenizo realmente, porque não é o mais comum. Esse processo de luto do divórcio, ele não veio. Porque acho que eu elaborei tudo. Não teve um dia, desde que eu me divorciei, que eu tenha pensado, puta, eu acho que eu não fiz a coisa certa. Não teve. Às vezes tem família por trás que não aceita, né? Fala, não, você vai ficar separada, você não sei o quê. Então, eu acho que isso pesa muito também pra mulher. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que falou, quando a irmã... A sua casa vai ser sempre aqui e você é bem-vinda a voltar. Eu acho que quando você é acolhida pela sua família, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Que tá vendo que você tá triste naquele relacionamento, que não é mais por aquilo, eu acho que faz toda a diferença. Porque realmente, quando você tem uma família que... Imagina você separada, o que você vai fazer com essa criança? Ruim com ele, pior sem ele. Exato, essa frase, esse marido é tão bom pra você. Ele tá pagando o supermercado. Vem viver com ele. Então, mas se for dentro de um relacionamento abusivo, né? Você tem várias facetas, né? Colocando na situação que a gente tá colocando aqui, a gente tá falando de uma pessoa abusiva. 10 minutos. E a psicologia desenha esses abusos, né? Os transtornos de personalidade, por exemplo, que vou colocar como homem, porque a gente está falando aqui das mulheres, né? Então, essa pessoa abusiva que possa ter ou não um transtorno de personalidade, pode ser um narcisista perverso, por exemplo. O narcisista, vou usar o narcisista como um exemplo aqui. O narcisista, ele faz uma maquiagem social muito boa. Só quem convive com ele sabe
exatamente o que ele é capaz de fazer. Então, todo mundo que tá em volta fala, você vai separar dele? Que isso? Mas o que você fez? Não é possível, você errou em alguma coisa. Uma pessoa tão boa, ninguém sabe o que aconteceu dentro daquela relação. E vou te falar, por mais que ela tente provar, porque hoje em dia também isso é outra coisa no processo, né? Muitas mulheres que foram traídas, por exemplo, chegam pra mim e falam, eu tenho todas as provas. Eu tenho no WhatsApp, eu fotografei não sei o quê, eu printei não sei o quê. Não necessariamente as provas que levaram, né, os motivos que levaram aquele divórcio, conforme você falou aí dos motivos também, são primordiais. Hoje em dia a legislação pouco importa. Se o casal decidiu romper aquele contrato de casamento, decidiu e ponto, não importa o motivo. Sabe aquelas audiências de novela que tinha antigamente? Ficava um juiz aqui, as partes aqui... Uhum. E um fala, outro fala que é verdade, que é mentira. E o juiz ainda fala, tem certeza que vocês querem divorciar? Essa audiência não existe mais. Se as partes chegaram num ponto que não vão ficar mais, que aquilo se rompeu, e as discussões daquele rompimento foi para o judiciário, não importa o motivo. Antigamente você tinha que motivar o divórcio. Olha, excelência, a minha cliente está pedindo divórcio por causa disso. Sim. Hoje em dia, os motivos não para o divórcio não influenciam. Podem influenciar para outros pedidos dentro de um processo de divórcio, uma indenização, alguma coisa nesse sentido, mas para motivar o divórcio, não importa. Basta que as partes, uma das partes queiram. Né? Mas elas ficam assim com aquilo, a maioria chega e fala, olha aqui, tá vendo, ele me traiu, tá vendo como ele é culpado. Precisa justificar a decisão, né? Porque tem na memória uma outra coisa que também era da legislação antiga, o adultério era um crime. Sim. Então, aquele que sofreu, que é vítima do adultério, era vítima, ele queria que o adúltero fosse penalizado. Punido. Por isso. Uhum. E hoje em dia, não existe isso. Não existe mais. Né? Então, assim, por isso que eu parabenizei você, porque chegar a esse ponto espontaneamente, porque eu entendi que daqui pra frente eu não consigo ir mais, e antes que isso aqui piore cada vez mais, que é o que eu falei, e comprometa... antes que a gente passe a se odiar, não precisa. E na frente de uma criança ainda que não tem necessidade nenhuma de passar por isso. É um menino feliz, sim. Não é, Samuel? É um menino feliz e não precisou presenciar briga nenhuma. Eu acho que isso realmente... É o mais saudável. Maturidade. Não presenciou mesmo. Tanto que essas coisas que eu falo, até expondo e tal, não sei o quê. Mas assim, eu entendo também que tava sendo amigável até ele se dar conta de que eu ia precisar mudar de cidade com o Samuel e que ele não ia ter a mesma frequência. E aí ele sentiu muito... Ele falou, eu não odeio você. Eu nunca vou odiar você. Mas eu tô com muita raiva. Você precisa entender. Você tá indo embora com meu filho. Mas era uma necessidade sua. Era uma necessidade minha. A outra opção era ele me dar uma ajuda de custo pra continuar em São Paulo, que o custo de vida é muito mais alto que aqui. E aí, isso daí ele também não quis. Paciência. Mas eu entendo que muitas das coisas que ele me falou, tal, e tentou me machucar, foi muito motivado por isso. Porque ele realmente era um pai muito presente e, infelizmente... mas vocês conseguiram chegar a um termo razoável aí, né? Não sei se um bom termo. Desrespeito, não houve assim, fala uma sabe? Coisa, com que idade que a criança pode escolher se ela quer ficar com o pai ou com a mãe? Existe isso? Não existe. Tá. Não existe. A questão da guarda, você tá falando, né? Então, mas ela pode ser ouvida? Pode. Não, na verdade, hoje em dia... Existe dentro do judiciário um setor especializado, que tem lá uma assistente social, que faz uma entrevista com a família ali, né, com todas as partes envolvidas, o pai, a mãe, todos os filhos, assistente social e a psicóloga. E ela emite um laudo para o juiz, dizendo aquilo que ela entende melhor. Esse é um outro capítulo também especial para a gente tratar. Tá. Guarda. É um capítulo à parte. Então, nós passamos aqui pelo divórcio, como desdobramento, no caso, quando tem criança, alimentos, a regulamentação de visitas e, eu não sei se a gente tem muito tempo, mas a guarda é um capítulo bem... A gente tem 5 minutos. A parte, então vale a pena. Outro dia, a gente fala outro dia. É bom falar mesmo, porque essa questão da guarda gera muita confusão, né? As pessoas confundem muito a questão da guarda compartilhada com a guarda alternada. Que é onde tem
alterna residência. Nossa, isso é bem complexo mesmo. A guarda alternada, na verdade, é muito raro acontecer. Porque não é saudável. Na rotina da criança, né? Sim. Tem pais que precisam disso, mas isso não precisa acontecer através da guarda alternada. Pode ser da compartilhada. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Tipo assim. Gente, complicado, né? Não, é complicado. Quando veio isso pro Brasil... Pros pais não tanto, mas quer dizer, acaba tendo uma série de sequelas pros pais também. Mas e essa criança? A criança ia tem no que ter clube. Um quarto no lugar, um quarto na outra casa. Não, e perguntaram pra ela qual o seu endereço no clube. Ela falava, eu dou o endereço do meu pai, eu dou o endereço da minha mãe. Ela não sabia. E isso compromete psicologicamente. É muito triste. A criança... separação é muito triste. A do Samuel é compartilhada, eu acho que é ótimo, assim. A residência fixa comigo. Isso. Eu não me oponho, fui fazer a matrícula dele pra escolinha e perguntaram na hora de preencher. E o pai? Falei, não, o pai, já coloquei aqui no cadastro o telefone dele, ele tem autorizado chegar aqui na porta, vier buscar o filho, pode entregar. É pai, acabou. Não tem o menor motivo pra achar que, nossa, vai querer, vai sequestrar. Não é esse tipo de pessoa. Então, eu dou todas as informações, ele tem acesso, assim, ilimitado. Eu acho que na nossa situação... Caso, tá vendo? Isso é o mais saudável. Case de sucesso. Você é um case de sucesso. Cada caso é um caso. Porque, cada caso é um caso. Porque na maioria das vezes, se é escola particular, um só dos ex-cônjuges fica como responsável financeiro. Aquilo que a gente estava falando aqui. Se a mãe, durante o casamento, foi ela que fez tudo, ela que fez a matrícula, ela que tudo, e ela que paga, ela que pagou, ela que faz todo o sacrifício para pagar, ela é a responsável de todas as informações daquela escola. E aí a gente cai numa outra celeuma, que é saber se a escola deve ou não passar essas informações para o pai. Que tem pai que liga, o pai que não sabe de nada, não paga mensalidade, não participa da vida escolar da criança. O pai do meu filho é esse. Não que ele não participe, mas eu sei, principalmente por morar em outra cidade, eu sei que ele vai querer o WhatsApp da direção da escola, ele é cri-cri, ele vai ficar em cima. Então, tem que chegar tudo num bom ajuste, né? O ideal é que as partes consigam conversar, porque são os dois responsáveis por aquela vida menor, né? Então, o ideal é que chegue nisso. Mas você vê que essa celeuma, essa discussão, deságua até numa terceira pessoa, um prestador de serviço, que não tem nada a ver com isso, que é a escola. E assim, são muitas variáveis, né? Porque depende demais das relações ali que foram construídas e do tipo de confiança que você tem no outro em relação ao outro com o seu filho. Que é isso, eu sei que, tipo, o que eu fiz... diante de como é o pai do Samuel, foi o correto. Mas não vou falar que como mãe, não dá um apertozinho no coração você falar que o pai tá liberado a chegar na porta da escola e pegar a criança. Você não quer que ninguém tire a sua criança da escola, que é o lugar onde você acha que ele tá protegido, sabe? Sim. Mas é o pai. E aí eu tenho esse entendimento de que... Isso eu acredito que... Moro em outra cidade, só tudo. Não vai aparecer de surpresa na porta da escola a nossa relação. Pelo menos isso tem de boa, é civilizado. Se um dia acontecer, de repente, teve uma folga no trabalho, resolveu fazer um bate-bola, ele vai me mandar uma mensagem. Ele vai te avisar e você vai avisar o Samuel na escola, porque eu quero passar a tarde com ele. E aí eu vou falar, olha, o pai do Samuel tá chegando aí, viu? A gente já tá... E ok. É o pai, né? Gente, separação é separação, né? Não tem como. Não adianta. Não tem por onde. Vai ter uma sequelazinha, alguém ali tá sofrendo, pode ter certeza. Sim, o que a gente tem que proteger ao máximo quando tem criança é a criança. As crianças, tem que ser preservada, né? E os adultos, de preferência, sempre que eu vejo uma pontinha de possibilidade, levá-los a chegar num bom termo, né? Isso é o mais importante, é o mais saudável. Sempre que possível. Mas é complicado, porque sempre tem uma parte mais dolorida, né? Alguém que se sentiu, alguém que se sentiu ou traída, ou, né, ele me deixou por conta de outra, ou ele me deixou por conta de trabalho, eu não posso... Sei lá. Sempre tem uma parte que é mais dolorida e é sofrido realmente. Enfim, gente, é isso. Hoje vocês conheceram a minha advogada. Não, por isso que fica o recado. Ninguém pensa na hora de juntar as escovas de dentes, né? Não mesmo. Ninguém pensa. Vai envolvidos pela paixão. Ele vai mudar. Vai mudar sim. Vai ser tudo maravilhoso. Ele vai mudar. Né? Vai analisar a família, né? Analisa um pouco Faz um checklist. Né? Vê se vai... Mas ninguém faz, né? Vai ver se esse pai... Vai ver se o seu sogro, né? Se o pai dele, como é que é. Ou a sogra, como é que funciona. Família, gente. Você vai
é pro resto da sua vida. Entendeu? Vai ser pro resto da vida, principalmente se tiver um filho aí no meio. Você vai ter que olhar pro resto da vida, você vai ter que ter um contato, né? E eu não sei se dá tempo, vamos deixar para a próxima. Tem também outra polêmica que é interessante a gente tratar, talvez no Sinta Liga. É possível todos os tipos de ajuste em contrato, né? Eu assessorei um contrato de um casal jovem que fizeram um contrato pré-nupcial e lá constava que os finais de semana eram livres, eram o tal do relacionamento aberto, né? Então eles conviviam, eles dividiam um patrimônio, conviviam durante a semana e no final de semana cada um eram grandes executivos de outra cidade, não é daqui. E aí eles combinaram nesse acordo que eles iam fazer cursos no final de semana, do gosto de cada um, e ninguém poderia levantar a lebre da traição. Era livre o final de semana. Ah, mas todo final de semana vai viajar? Não, tem final de semana que eles iriam ficar juntos, né? Tudo bem, ok, vamos lá. Falei, poxa, será que esse é o modelo ideal, né? Porque a questão da fidelidade hoje em dia é tão questionada. Será que é necessário ser fiel? Os casamentos monogâmicos, não sei o quê. Entendendo o conceito de não monogamia de uma forma mais ampla, né? Chegaram nessa celeuma. Deshierarquização das relações, né? Dos afetos. Então, mas o que eu digo, voltando a falar que nós somos seres relacionais, que quando a gente monta uma relação, acredita nela, a gente espera, se é intrínseco do ser humano, espera, sim, a fidelidade. No entanto, que esse relacionamento moderno e avançado durou 3 anos. Eu fiz o divórcio. Eu acredito. Eu acredito que não deu certo. Vai dar certo. Claro. Não deu certo. Sempre vai ter uma terceira pessoa ali. Ninguém vive saudável assim. Querendo ou não, vai te largar, vai acabar gostando mais do outro, vai começar a te largar mais vezes, vai começar a se sentir diminuída, desprezada, né? Você vai falar, ué, mas cadê o amor? Tá acabando? Gente, não tem por onde dar certo. Não, quando você decide, é isso que eu falo, constituir um lar, é muito grande isso, é muito maior que o ser humano. Quando você decide colocar 2 vidas, compartilhando uma história, a história de cada um, e construindo um outro caminho, uma terceira, né? Cada um vem com a sua história e constrói ali uma terceira via, né? E debruçam a vida, a história, tudo, a família, diante daquilo, aquilo ganha um peso. Quem fala aí de energia, de questão de espiritualidade, pode falar melhor do que eu. Isso é muito grande. Por isso que as pessoas casam cedo, né? Porque a gente não pensa muito. Porque quando você vai amadurecendo... Você não casa. Você já não casa. Diz a lenda que 3 coisas, se você pensar, você não tem. Dinheiro, casamento e filho. Então, na minha vida, tudo aconteceu sem planejar. Então... A única coisa que eu planejei foi o divórcio. Você tem 3, 4 filhos, quando você casa mais novo, né? E você não faz a conta de quanto custa um filho. Quando você vai amadurecendo, você já faz conta? Não, você tem olha lá. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Mas não teria sido planejado jamais. A faculdade custa caro. A escola hoje em dia, né? Tá um pouco salgado pros pais, né? A vida tá custando caro hoje em dia, né? Então... É assim, eu falo assim, eu teria adiado, porque eu ficava, não sei, ainda teria adiado até não ter mais. Mas a partir do momento que apareceu o positivo ali, passada a tela azul, quando a minha perna recuperou a força, eu já amava. Já era assim, meu Deus. Porque eu sou alucinada por criança, então assim, nossa, maravilhoso, não me arrependo. Mas não teria planejado. Não tem como. Gente, vamos encerrar? Vamos. A gente precisa começar. Fiquem pedindo nas redes sociais pro Sinta Liga começar logo. Deixa o endereço do escritório pro pessoal. Né? Sim, vai aparecer também, mas deixa vocês contratem a Vivian. No Google, se jogar doutora Vivian Fontes, já chega também no endereço, mas é Rua Coronel Tamarindo, número 91, sala 33. Edifício Plaza Center, no centro. A Braba tem nome. No Google tem o telefone também para contato. Tem Instagram, que é VSF Advocacia, @VSF Advocacia. Posso passar aí depois? Sim, vai aparecer tudo direitinho. Então, você é uma querida nossa. Vocês também, no meu Em breve coração. A gente tá começando aí o nosso Sinta Liga. Não percam. E olha, um agradecimento especial à Glam, a Elaine, que me vestiu hoje. Linda. Um beijo para as meninas da Glam, Elaine, obrigada. Vivi, mais uma vez, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Com a gente. Se expondo. Um beijo para todo mundo. Até quarta-feira que vem com mais um podcast.
Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Obrigada, meninas.